Corta. Isso, tá bom. Cortou? Muito bem. Nós chegamos agora num desfecho de Marcos, no momento em que o Evangelho está caminhando para a paixão, morte e ressurreição de Jesus. E eu gostaria de considerar com vocês hoje esses textos da paixão de Cristo. Nós chamamos de paixão de Cristo o momento em que o sofrimento de Jesus Cristo começa no Getsêmani, como nós já vimos hoje pela manhã, as lições que a gente aprende nos nossos Getsêmanes pessoais, e prossegue com a prisão de Jesus, o julgamento de Jesus, a crucificação de Jesus e o sepultamento de Jesus. Isso tudo é o que nós chamamos de a paixão de Cristo. E aí, no desfecho do Evangelho, na parte final do Evangelho, nós temos as narrativas da ressurreição, as quais eu gostaria de voltar num outro momento. Mas hoje nós vamos falar sobre... Vejam, nós não vamos falar sobre a crucificação de Jesus. Nós vamos falar sobre as crucificações de Jesus. Porque Jesus não foi crucificado só na hora em que ele estava na cruz. A crucificação de Jesus não é singular. A crucificação de Jesus é plural. Porque a crucificação de Jesus foi acontecendo aos poucos. Houve um grupo de personagens que pouco a pouco foi crucificando Jesus. E qual é o raciocínio que nós vamos fazer essa noite para entendermos o que essas crucificações de Jesus têm a ver conosco? O nosso pressuposto essa noite é que nós também crucificamos Jesus quando nossos posicionamentos se assemelham ao posicionamento dessas pessoas que eu vou mencionar aqui essa noite. Vejam, a crucificação de Jesus não acontece no momento da cruz apenas, acontece antes. Começa a acontecer antes. Nós tivemos vários personagens que crucificaram Jesus, que condenaram Jesus, que rejeitaram Jesus, que negaram a Jesus, que se afastaram de Jesus, que se separaram de Jesus, e que nos posicionamentos que assumiram, estavam demonstrando claramente que faziam parte, mesmo que não estivessem lá, faziam parte daquela turba que estava crucificando Jesus. Então, a quem eu estou me referindo? E o que é que a gente pode captar desses que crucificaram Jesus ao longo de todo esse processo, para então entendermos se nós também, eu digo eu e você, se nós também estamos crucificando Jesus vez por outra. Se nós também fazemos parte desse processo de crucificarmos Jesus. A primeira pessoa nessa... Vejam, eu estou me referindo à narrativa da paixão. A primeira pessoa nessa narrativa da paixão que traiu Jesus, que crucificou Jesus, foi Judas. O Evangelho de Marcos, no capítulo 14, diz assim: dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, mestre, e o beijou. Vejam a ironia da situação. Quem começou a crucificar Jesus foi um homem que beijou Jesus. O primeiro ato de crucificação de Jesus veio de um discípulo, veio de alguém que estava no grupo de discípulos, mais do que no grupo de discípulos, estava no grupo dos apóstolos, que eram os 12. Você tinha o grupo de discípulos, mas você tinha os 12, que era um grupo de discípulos separados por Jesus com uma missão própria. Foi dentre esses 12 que surge o primeiro
que crucifica Jesus e o crucifica com um beijo. O que era para ser um ato de demonstração de amor, o que era para ser um ato de demonstração de submissão, de encantamento, de parceria, de comunhão, de entrelaçamento. O que era aquele beijo para representar tudo isso, representou o contrário. Representou a traição, representou a rejeição, representou o engano, representou a mentira. Judas, nessa crucificação pessoal que faz de Cristo, representa aqueles que podem até estar no grupo, mas não estão identificados com Cristo, que têm até as suas próprias projeções do que ele imagina ser Jesus e está comprometido com as suas ideias de Jesus, mas não com o que Jesus realmente é, e nem com o que Jesus realmente representa. O que eu estou querendo dizer é que Judas imaginou que Jesus seria um Messias que viria libertar Israel, derrubar o Império Romano, fazer o povo de Israel assumir de novo a sua liberdade cívica, tornar Israel um país livre e devolver ao povo de Israel o lugar que eles consideravam ser o seu lugar na história. E quando Judas percebeu que Jesus não era esse tipo de Messias político que ele estava esperando, quando ele começou a ver que Jesus não era o que ele imaginava, ele disse, bom, se Jesus não é o que eu imagino que ele é, em vez de me ajudar, ele vai me atrapalhar. E aí vem todo o plano para atrair Jesus, para vender Jesus, porque aquele Jesus não correspondia ao que ele imaginava. Olha, nós começamos a crucificar Jesus exatamente nesse ponto. Quando a gente quer seguir um Jesus que é o Jesus da nossa cabeça, que é uma projeção das nossas ideias, que é um projeto do nosso desejo pessoal. Vejam, nós crucificamos Jesus quando nós não temos um compromisso com o que Jesus é, mas com o que nós queremos que ele seja. Nós criamos uma fantasia sobre Jesus, criamos uma imagem sobre Jesus, criamos um falso Jesus que agrade ao nosso coração, que corresponda às nossas expectativas, e somos fiéis a ele enquanto ele corresponde às nossas expectativas. Mas quando esse Jesus foge do nosso controle e começa a pedir de nós o que nós não queremos dar, e começa a exigir de nós algo que não queremos ser, e pede que nós andemos em caminhos que nós não queremos trilhar, aí nós o traímos, aí nós o crucificamos. Nós, vejam, estamos no grupo, estamos na comunidade, identificados com Jesus das nossas fantasias, mas não com Jesus real, aquele que eu conheço na palavra, nos ensinos, no que ele é de fato e no que ele de fato quer de mim. Por isso que o Evangelho de João, capítulo 6, diz que quando Jesus foi um pouco mais duro no discurso dele, o texto diz que muitos dos seus discípulos o abandonaram. Se escandalizaram e caíram fora. Porque descobriram que Jesus não era aquela fantasia que haviam feito dele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Uma coisa é seguir o Jesus real, que Jesus é, e submeter-se ao que ele realmente é, e crer naquilo que ele realmente ensina, e conhecer de fato aquilo que ele ensina, e seguirmos aquilo que ele ensina. Outra coisa é criarmos uma imagem de Cristo para as nossas fantasias e expectativas pessoais. Qual é o nosso compromisso? Com o Jesus real, aquele
que nos ensina o que Ele quer nos ensinar, ou aquele que criamos? Aquele que é só um espelho do que projetamos? Pessoas que, em vez de terem compromisso com esse Jesus real, estão seguindo o Jesus dos seus corações, o Jesus que lhes interessa, o Jesus, a parte de Jesus só que lhes convém, estão crucificando Cristo. Judas começou crucificando Cristo, porque ele não se submeteu ao Jesus verdadeiro. Nunca se submeteu ao Jesus verdadeiro. Ele nunca se identificou com Jesus. Ser discípulo de Jesus é se identificar com Jesus de fato, com o que Ele é de verdade, com o que Ele de verdade nos ensina. Caso contrário, estamos crucificando o Jesus verdadeiro. A segunda crucificação de Jesus veio do sumo sacerdote. Agora Jesus já está preso, foi levado ao sinédrio, está sendo julgado no sinédrio pelo conselho de sacerdotes e de mestres da lei, e o sumo sacerdote, que era o líder do sacerdócio judaico, estava conduzindo aquele julgamento. E aí o Evangelho de Marcos, nesse mesmo capítulo 14, ele diz assim: o sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou: por que precisamos de mais testemunhas? Ele havia perguntado se Jesus era o Filho de Deus, e Jesus havia respondido que era. E aí ele diz: vocês ouviram. Ouviram o que ele disse. Por que é que a gente precisa de mais testemunhas? Já temos aqui tudo para condená-lo. O segundo que crucificou Jesus nesse processo foi o sumo sacerdote. Sabe por quê? Porque esse sumo sacerdote, juntamente com os mestres da lei, os sacerdotes e os fariseus e toda a liderança judaica, eles estavam tão agarrados ao legalismo da sua religião, tão agarrados às exigências legalistas da sua religião. Porque, vejam, não era a lei. Não era a lei. Os judeus tinham a lei mosaica, que era uma coisa. Mas o que eles tinham se agarrado era a interpretação da lei mosaica, que era o Talmud, que era um compêndio de mais de 600 regras. Eles pegavam os princípios da lei e criaram um compêndio de mais de 600 regras. Por exemplo, a lei de Moisés mandava guardar o sábado. No Talmud, havia prescrições de, por exemplo, quantas mordidas você podia dar durante o dia para guardar o sábado. Quantas vezes você podia mastigar. Você já imaginou você comendo e contando uma mastigada, 2 mastigadas, 3 mastigadas, para não passar do número limite? Era esse inferno que eles viviam. O legalismo sobre os ombros deles. Sabe, quando a religião se torna um peso insuportável, um fardo insuportável, não por causa da Escritura, não por causa do Evangelho, não por causa do que Cristo ensinou, mas por causa das interpretações humanas. Quando Jesus Cristo disse: venham a mim todos aqueles que estão cansados e oprimidos, Jesus não estava dizendo isso aos gentios, nem estava dizendo isso aos gregos, nem estava dizendo isso aos filósofos e intelectuais helênicos. Jesus estava dizendo ao povo judeu que era oprimido pelo legalismo dos fariseus. Como se Jesus dissesse: esses líderes de vocês estão impondo a vocês fardos carregados e pesados que vocês não podem suportar. Estão exigindo de vocês uma perfeição que vocês não podem dar. Estão exigindo de vocês uma conduta que Deus nunca exigiu. Então venham. Vocês querem conhecer o que é ser aliviado desse peso, desse fardo? Venham e peguem o meu fardo. Peguem o meu peso. Porque quando vocês pegarem o meu fardo e o meu peso, vocês vão ver que o meu ensino é muito mais leve do que essas interpretações que esses líderes estão dando à minha palavra. Era uma forma de crucificar Jesus.
Você, quando pega um ensino de Jesus, que é um ensino libertador, o ensino de Jesus é sempre libertador. Jesus disse, porque vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Quando você pega o ensino libertador de Jesus e transforma num instrumento de opressão, de escravidão das pessoas, transforma o evangelho num sistema legalista de opressão e de controle humano, você está crucificando Jesus. Todo legalismo é uma forma de crucificar Jesus, porque é uma negação da essência libertadora que o evangelho veio trazer. Então Judas começou traindo Jesus, porque o compromisso dele não era com Jesus verdadeiro, era com o Jesus do seu coração, das suas fantasias, das suas projeções. O sumo sacerdote crucificou Jesus, porque Jesus não correspondia ao legalismo judaico. Jesus atrapalhava o legalismo judaico. Jesus oferecia uma coisa que livraria as pessoas do peso do legalismo judaico. O sumo sacerdote não aceitou isso. Então crucificou Jesus. A terceira pessoa que crucifica Jesus é Pedro. Agora, enquanto Jesus está lá sendo julgado no Sinédrio, o apóstolo Pedro estava aqui escondido, retirado. Aí as pessoas começam a cercá-lo. E 3 vezes perguntaram a Pedro se Pedro conhecia Jesus, e a resposta de Pedro sempre era essa. Ele começou a se amaldiçoar e dizer: não conheço o homem de quem vocês estão falando. Foi a maneira de Pedro crucificar Jesus. E sabe o que é que Pedro está representando aqui? Ele está representando um discurso sem prática. Sabe por quê? Porque momentos antes, enquanto estavam celebrando a Páscoa, Jesus Cristo disse que um trairia ele. Aí Pedro disse assim: nós jamais o trairemos. E ele diz a respeito dele mesmo: eu, se for preciso, morrerei por você. Aí Jesus Cristo vira para Pedro e diz: Pedro, deixa eu te dizer uma coisa. Ainda é no amanhecer dessa madrugada, antes que o galo cante anunciando o amanhecer, você já vai ter me negado 3 vezes. Olha, a gente não pode negar o discurso animado de Pedro. Pedro tinha um discurso animado: eu vou morrer com você. Eu vou morrer com você. Ele podia ter transformado isso, por exemplo, num credo. Ele diz: o meu credo é o seguinte: eu vou morrer por Jesus. Eu vou morrer por Jesus. Ele podia ter transformado isso numa devoção diária. Todo dia de manhã acordando e dizendo: eu vou morrer por Jesus, eu vou morrer por Jesus. Ele podia ter transformado isso num sermão. O meu sermão dessa noite é: eu vou morrer por Jesus. Ele podia ter transformado isso num cântico e ter cantado: eu vou morrer por Jesus, eu vou morrer por Jesus. Mas na hora em que perguntaram a ele se ele conhecia Cristo, longe de ameaçar a vida dele, porque foi um soldado, foi uma criada, foi um homem simples, longe de ser alguém que estivesse ameaçando sua vida, ele nega. Nega e crucifica Jesus. Porque todo aquele que tem um discurso animado de fidelidade, mas na prática é infiel aos ensinos de Jesus. Todo aquele que é capaz de produzir um culto pessoal bem estruturado e um discurso de fé bem estruturado, mas chega um momento em que ele precisa dar o seu testemunho, em que ele precisa mostrar o que Cristo é na sua vida, e ele se nega a fazer isso,
está crucificando Jesus. Nós crucificamos Jesus quando nós temos apenas fé de lábios. Nós crucificamos Jesus quando nós temos apenas um discurso de fé sem a prática, sem a postura, sem a vida, sem a conduta, sem o testemunho. Judas crucificou Jesus, o sumo sacerdote crucificou Jesus, Pedro crucificou Jesus. Um porque se submetia só ao Cristo da sua cabeça e não ao Cristo real. Outro porque era legalista demais para reconhecer os ensinos de Jesus. Outro porque tinha só um discurso de fé e não tinha prática de fé. Os três crucificaram Jesus. Antes da crucificação já estavam crucificando Jesus. Mas surge um quarto elemento, um grupo de soldados. Esse grupo de soldados também crucifica Jesus. E o Evangelho de Marcos diz assim: vestiram-no com um manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram nele. Aquela cena clássica da coroa de espinhos. Os soldados fazendo uma coroa de espinhos para zombar de Jesus, para ridicularizar Jesus. Está aqui o rei dos judeus, e colocam aquela cruz cheia de espinhos na cabeça de Jesus. É uma cena clássica nos crucifixos e nas imagens de Jesus Cristo sofrendo. Está lá aquela cruz que os soldados fizeram. Estavam crucificando Jesus antes da cruz. Sabe por quê? Porque colocaram uma falsa coroa em Jesus. Porque era uma falsa submissão. Era uma falsa obediência. Era uma falsa adoração. Deram a Jesus uma coroa falsa que não simbolizava a submissão dos seus corações. Nós crucificamos a Jesus quando nós coroamos Jesus falsamente, quando falsamente nós dissemos que Ele é o Senhor da nossa vida, e quando não é. Quando a coroa que colocamos na cabeça dele não é o nosso coração. É só uma coroa de espinhos. Quando nós chamamos Jesus de Senhor, mas não somos servos. Quando nós chamamos Jesus de Mestre, mas não somos discípulos. Nós crucificamos Jesus quando nós temos uma falsa submissão a Jesus, porque é uma falsa submissão a Jesus tratá-lo como Senhor, mas não obedecer a Ele. Jesus contou uma parábola sobre isso, sobre o pai que tinha 2 filhos e dá uma ordem aos 2 filhos. O primeiro filho diz: eu não vou, e acaba indo. O segundo filho diz: eu vou, mas não vai. E aí Jesus Cristo pergunta: qual dos 2 fez a vontade do Pai? E os discípulos responderam: foi aquele que disse, eu não vou, mas foi. E o que disse, eu vou, mas não foi, tinha só um discurso de obediência e submissão, mas não era nem submisso, nem obediente. Os soldados crucificaram Jesus porque a coroa que botaram na cabeça de Jesus era uma coroa falsa, uma pseudo-coroa, não era submissão coisa nenhuma, era só zombaria e era só ironia. O que Jesus Cristo espera de nós é submissão de verdade, submissão aos seus ensinos de verdade. Ele não quer algo falso, feito só da boca para fora, algo só artificial, algo só para parecer que Ele é o nosso Senhor. Ele quer que Ele seja nosso Senhor mesmo. E aí, na época do avivamento, no sul dos Estados Unidos, quando Charles Finney começou a obra de avivamento no sul dos Estados Unidos, ele tinha tido um sonho. E esse sonho que ele tinha tido, Jesus Cristo apareceu para ele e disse: Finney, me dê as chaves da sua vida. E Finney, nesse sonho, pega um molho de chaves enorme e coloca nos braços de Jesus. Aí Jesus pega aquele molho de chaves enorme, olha, e com o semblante muito triste, ele diz para Finney: está faltando aqui uma chave. E aí devolve
o molho de chaves para Fine e diz: se você não é capaz de colocar nas minhas mãos todas as chaves da sua vida, a mim não interessa nenhuma. E quando Fine acorda desse sonho, ele desperta na certeza de que ele não podia dizer que Jesus era Senhor da sua vida sem colocar nas mãos de Cristo todas as dimensões da sua vida, todos os seus caminhos, todos os seus planos, todos os seus desejos, a sua vida toda na mão de Jesus, porque ou Ele é Senhor de tudo, ou Ele não será Senhor de nada. Todas as vezes que nós colocamos uma falsa coroa em Jesus, por chamarmos Jesus de Senhor, sem nos submetermos a Ele como Senhor, nós estamos crucificando Jesus. Então Judas começou crucificando Jesus, porque o compromisso dele era com um falso Jesus da cabeça dele apenas. O sumo sacerdote crucifica Jesus porque ele era um legalista. O que importava para ele era o sistema legalista e institucional da religião, e não Jesus. Depois Pedro nega Jesus e está crucificando Jesus porque ele tinha uma teoria de fé, mas não tinha prática de fé. E agora nós chegamos aos soldados que estão crucificando Jesus. Antes de Jesus chegar na cruz, já estavam lá crucificando porque colocaram sobre Jesus uma falsa coroa, havia uma falsa submissão. Ele era um falso senhor para eles. Finalmente a gente chega a um último grupo. Agora sim, Jesus está na cruz. E há um grupo que ainda está lá participando da crucificação efetiva de Jesus. E quando a gente chega no capítulo 15 de Marcos, no verso 32, a gente lê a multidão que estava ao pé da cruz gritando: desça da cruz para que o vejamos e creiamos. Preste bem atenção nisso. Lá você tem uma multidão que já tinha visto um monte de milagres de Jesus. Se eles não tivessem saído de Jerusalém, só em Jerusalém, Jesus Cristo já tinha feito os seus principais milagres ali. Muita gente daquela multidão já tinha visto Jesus fazer milagres, curar gente, ressuscitar gente, multiplicar pães, dar vista a cegos, fazer coxo andar. Muita gente daquela multidão tinha visto isso. Mas os líderes religiosos, juntamente com a multidão, eles diziam: nós só vamos crer se ele descer da cruz, se ele descer dessa cruz sozinho, nós creremos nele. Sabe o que essa gente estava atrás, né? Essa gente estava atrás de espetáculo. É a fé do espetáculo. Eu só creio se houver um prodígio. Eu só creio se houver um milagre. Eu só creio se for uma coisa bombástica. Eu só creio se for um negócio espantoso. Aquele pessoal estava ao pé da cruz, crucificando Jesus, porque estavam atrás só do espetáculo da fé. Todas as vezes que nós estamos seguindo a Jesus, apenas curiosos e interessados em assistirmos o espetáculo da fé, os prodígios do que Jesus faz, as maravilhas que Jesus opera, quando são esses fogos de artifício que nos encantam, quando a gente precisa estar atrás dessas coisas o tempo todo, a gente está crucificando Jesus, até porque não é assim que Deus trabalha na maioria das vezes. Na grande maioria das vezes, não é com prodígios e maravilhas que Deus trabalha. E aquele foi um dos momentos em que a maior obra que Jesus Cristo fez, o maior milagre que Jesus fez,
que foi dar a sua vida pelos pecadores na cruz, o maior milagre de Jesus foi feito justamente porque ele se negou a fazer qualquer prodígio. Ele não cedeu aos apelos de prodígios da multidão e continuou ali. Porque me amava e porque amava você. O que segurou Jesus naquela cruz? Nada podia segurar, não. Se Jesus quisesse, teria descido, teria chamado um exército de anjos que o tiraria de lá, os pregos teriam se despregado sozinho, ele sairia flutuando, levitando, e desceria sobre eles, levitando. Ele podia ter feito tudo isso, andou sobre as ondas, ressuscitou morto. Para quem ressuscitou um homem que estava há 4 dias morto, o que era sair da cruz sozinho? Para quem, quando foi batizado, fez com que a voz de Deus dissesse do céu: esse é meu filho em quem me compraz, o que era chamar um anjo para ajudar ele? Podia ter feito qualquer coisa dessas, mas não fez. Não tinha nada que segurasse Jesus naquela cruz. A única coisa que segurou Jesus naquela cruz foi o seu amor por mim e por você, porque ele sabia que o maior milagre que ele podia produzir, que era a nossa redenção através do seu sacrifício, ele só podia fazer isso se não fizesse prodígio nenhum, se ficasse lá até a sua morte. E foi o que ele fez. Na maioria das vezes em que Deus trabalha conosco, e os maiores milagres que Jesus faz conosco não vêm dos prodígios sensacionais, vem do dia a dia, vem da maneira como Deus vai trabalhando nossa maturidade de fé, nossa visão de fé e nossa vida dia a dia. É como Ele vai operando na nossa vida, é como Ele vai forjando em nós o seu caráter, é isso que faz a grande diferença. Você sabe que tem uma técnica japonesa chamada kintsugi, que é como os japoneses reparam os objetos de cerâmica que quebram. Então, o objeto de cerâmica quebra, então eles usam uma mistura que é laca com ouro em pó derretido, e aí eles colam o objeto que se quebrou, fazem uma emenda e colocam ali a laca com aquele fio de ouro, e aí aquele objeto de cerâmica fica colado, mas todo mundo vê que ele está colado, porque tem um fio de ouro, sabe, unindo. E aquilo se torna uma coisa tão bonita, porque eles pegam e eles olham e dizem: isso aqui já quebrou e foi restaurado. E foi restaurado com ouro. E fica um negócio tão bonito que tem gente que tem prazer de deixar a cerâmica quebrar só para poder restaurar e poder mostrar: foi restaurado com ouro. Não esconde o defeito, não esconde a restauração. Fica a marca da restauração ali, pintada a ouro. Deus faz exatamente isso com a gente. Nós fomos restaurados por Jesus. Só que a marca da restauração que está na gente não é o fio dourado. A marca de restauração que está na gente é o vermelho do sangue de Jesus Cristo. Aí a gente olha para a gente vê que a gente não é perfeito. Você olha para você e você sabe exatamente onde estão as fissuras, onde foi que quebrou e onde foi que Deus restaurou. E aí você olha para você e vê as marcas do sangue de Jesus restaurando a sua vida. E aí você mostra e diz: olha, eu fui restaurado. Estão aqui as marcas do sangue em mim. Está aqui a restauração que Jesus Cristo providenciou em mim. Está aqui o que Jesus operou em mim. É assim que Deus trabalha. Não é realizando um grande prodígio, é realizando uma grande restauração. Através de Jesus na cruz, e dele ter morrido por nós
e nos redimido é que nós somos restaurados. Judas crucificou Jesus. O sumo sacerdote crucificou Jesus. Pedro crucificou Jesus. Os soldados crucificaram Jesus. Aquela multidão crucificou Jesus. Sabe quem mais? Eu crucifiquei Jesus. Sabe quem mais? Você crucificou Jesus. Nós crucificamos Jesus. Porque Ele esteve lá por nossa causa. Durante muito tempo na história, ficou uma grande discussão sobre quem matou Jesus, os judeus ou os romanos. E aí os antissemitas disseram, Jesus foi morto por causa dos judeus. E os judeus se defendiam dizendo, não, quem crucificou Jesus foi a lei romana. Tanto que ele foi crucificado, porque judeus não crucificam, judeus apedrejam. E Jesus foi crucificado. Ele foi crucificado pelos romanos. E aí rebatem dizendo, não, mas se os judeus não tivessem tomado a iniciativa de levar Jesus aos romanos, ele não teria sido crucificado. E aí fica essa batalha. Quem crucificou Jesus, judeus ou os romanos? Foram os judeus. E foram os romanos. E foram os gentios e foram os gregos. E foram os ingleses. E foram os franceses. E foram os brasileiros. E fui eu. E foi você. Nós crucificamos Jesus por causa dos nossos pecados. Ele esteve lá por nossa causa. Mas basta. Basta. Ele já foi crucificado por causa dos nossos pecados. Nós não precisamos mais ficar crucificando Jesus. Nem por termos uma fantasia de Jesus na nossa cabeça. Nem porque nós somos legalistas e desprezamos o Evangelho e a graça. Nem porque temos um discurso de fé e uma prática contrária à fé. Nem porque colocamos uma coroa falsa de senhorio em Jesus e de submissão falsa. E nem porque ficamos só atrás do espetáculo prodigioso da fé. Não é preciso mais fazer isso. Diz o poeta Joia Júnior que no nosso coração existe uma cruz e existe um trono. Quando Jesus Cristo está na cruz, eu estou no trono. Mas quando eu vou para a cruz, Jesus vai para o trono. Foi nesse sentido que o apóstolo Paulo diz, eu já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo é que vive em mim. Ele já foi crucificado por mim, eu não preciso crucificá-lo mais. Agora eu o coloco no trono do meu coração. Eu o coloco no senhorio da minha vida. Jesus já deu a sua vida por mim e agora eu me submeto a Ele. A sua graça me alcançou, fui restaurado e agora restaurado eu estou seguindo Jesus. E eu quero usar minha vida e quero usar meus passos para glorificar o Senhor Jesus. Porque Ele deu a sua vida por mim. E agora a minha vida pertence a Ele. Não crucifiquemos Jesus. O lugar dele é no trono agora, não mais na cruz. E no trono dos nossos corações. Para reinar de forma absoluta sobre nossas vidas e sobre nossos caminhos. Curve a sua cabeça, por favor, e vamos orar. Essa noite eu quero fazer um convite a você, para que você deixe que o Senhor Jesus seja o Senhor da sua vida. Deixe que Ele se sente no trono do seu coração. Siga o Jesus verdadeiro, não é o Jesus que você quer, nem é o Jesus das suas projeções e expectativas pessoais. Submeta-se ao que Jesus de fato é, aos seus ensinos. Não tenha só uma vida de teoria de fé. Tenha uma vida prática de fé. Que a fé em Cristo se veja nos seus atos, na sua maneira de ser,
na sua maneira de amar as pessoas, de conviver com as pessoas, de testemunhar do Evangelho. Não seja um legalista, não é o legalismo que vai salvar você, mas é a graça. O legalismo é traidor, o legalismo faz você acreditar que você é que pode se salvar, que o que você faz é que salva você. Não, a graça vem e diz, ninguém pode ser salvo por si mesmo. Deus, com a sua graça, nos liberta dos legalismos da religião, nos livra desse fardo. Não tenha Jesus só como um falso Senhor. Coloque em Jesus uma coroa de verdade. Trate-o como o Senhor verdadeiro da sua vida. Conheça os seus ensinos e se submeta à vontade de Jesus. Siga-o como um servo fiel. Não fique atrás só do espetáculo da fé. O Evangelho não é um show de fogos de artifício. O Evangelho é Jesus restaurando a vida com seu sangue, nos transformando, nos ensinando a ser pessoas melhores, mudando o nosso caráter, ensinando a gente a andar direito. É isso que é o Evangelho. Eu quero convidar você a deixar que esse Jesus real seja o Senhor do seu coração e da sua vida. Então, onde você estiver, se você quer isso essa noite, levante aqui a sua mão agora para que eu possa vê-la. Eu quero orar por você agora. Onde você estiver, faça esse gesto. Sim, eu quero. Eu quero orar por você agora. Deus abençoe você. Isso. Mais alguém? Pode levantar a sua mão. Eu quero ver sua mão erguida. Deus abençoe você. Isso. Graças a Deus. Lá em cima, alguém na galeria está dizendo, sim, eu quero me submeter a Jesus, quero tê-lo como Senhor da minha vida. Faça isso agora. Senhor querido, nós sabemos de que maneira o Teu Espírito Santo fala a esses corações que agora se rendem ao Teu senhorio, ao Teu amor, à Tua graça, à Tua palavra. Que nós sejamos todos aqueles que de fato glorificam o Teu nome e se submetem ao Teu senhorio. Não queremos ser instrumentos da crucificação de Jesus, mas queremos ser instrumentos da glorificação do Senhor. Faz isso, nós te pedimos, no precioso nome dEle. Amém. Amém. Vamos ficar em pé, o grupo de louvor vai nos conduzir nesse último cântico. Nós assim estamos encerrando o nosso culto dessa noite.